Hérnias de disco, as ditas hérnias discais. Existem duas formas de se corrigir elas, de aliviar os sinais e sintomas e resolver esse problema. Vou apresentar nelas nesse vídeo e também soluções simples e práticas para vocês fazerem em casa para ajudar no quadro de controle da dor, para você controlar essa dor e tomar a decisão de qual a melhor solução para o seu caso. Mas acompanha o vídeo até o final, que daí eu vou te ensinar quais são esses dois passos, qual é a melhor forma de decidir, quais são os sinais e sintomas que você precisa ter para decidir entre um e decidir entre outro caminho, para você resolver o seu problema e as ferramentas práticas. Como plus no vídeo, como vocês sabem, vai ter a apresentação de algumas causas reais para as lesões discais. Você nunca se perguntou por que algumas pessoas muito jovens têm hérnia de disco, outras pessoas muito velhas não têm, e algumas pessoas têm níveis muito fora do normal para a idade? Vou apresentar nesse vídeo também. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata e também trabalho com toda a linha da medicina funcional integrativa, com os conceitos dessa medicina moderna que já vem com o intuito de tratar de forma não agressiva, não invasiva, não farmacológica as patologias e as disfunções. Aqui no meu canal do YouTube, toda semana, geralmente às terças-feiras, um conteúdo novo para ajudar você, meu querido seguidor, paciente, profissional, como entender o corpo humano de uma forma diferente atrás da dita causa primária. Existe sim uma causa de dor e sofrimento para todo mundo. Não são várias causas, é uma causa e alguns agravantes. É achar essa causa, tratar a raiz dela, tratar ela na sua profundidade, que garante o sucesso terapêutico, garante que você saia ao final restabelecido, ok? No vídeo de hoje eu vou falar sobre hérnias de disco e, como vocês sabem, tem uma colinha aqui para me orientar naquilo que eu quero passar para vocês, tá bom? Primeiro item, pessoal, que vocês têm que levar em consideração, não esqueça, né? Já clica no botãozinho de curtir, de compartilhar e se inscreve no canal. Vocês sabem que eu tenho que avisar isso. Primeira coisa que vocês têm que levar em consideração, que nem todo mundo que tem uma degeneração discal, uma alteração discal, uma lesão discal, de fato tem dor. Dor é um sinal de um desequilíbrio e não necessariamente um sinal da lesão estrutural. Vamos dar um exemplo? Você pode ter lá uma hérnia de disco extrusa, que é o nível máximo, já sequestrada, comprimindo a medula e o canal medular, o saco dural e todo o resto dos tecidos neurais, e ter dor e formigamento na perna. Ok, a dor que você sente é uma dor de origem neuropática por uma compressão anatômica quer dizer estrutural, quer dizer mecânica, local, gerando essa irradiação. Ótimo, é um caso bem clássico, né? Ótimo não, é ruim, mas é assim que é, né? E você pode ter um pequeno abaulamento na sua coluna, uma pequena protusão na sua coluna e ter dor na perna da mesma forma, mas não ser daquela lesão. Então, muito cuidado. Quando você vem para esse vídeo, você vai aprender sobre hérnias de disco, não sobre hipóteses de dores na perna, de dores na lombar. Existem N causas para dor lombar, N causas para dor na perna. Mas se ela for, por exemplo, de origem neuropática, por uma compressão de uma hérnia de disco, tem alguns nuances, alguns detalhes que você precisa entender. No final, vou apresentar algumas das causas que eu conheço, né, para várias pessoas que eu já atendi, que levam a alterações estruturais na coluna que levam a hérnia de disco. Talvez você está me assistindo não tem dor nas costas e tem essa causa, seu filho tem essa causa, alguém na sua família tem essas causas, desse jeito como que eu vou falar, e vai caminhar para uma estrada que vai ter no final, na porta de saída da estrada, vai ter uma hérnia de disco de presente, ok? O que não é nada legal. Então pensa bem se alguém lhe orientasse quais são todas as portas que dão acesso às principais doenças e te fizesse desviar, e você pegasse uma estrada, uma porta que te leva para a saúde plena. Você não gostaria? Pois é sobre isso que eu falo no meu canal do Instagram toda semana, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é que para você ter um processo degenerativo na coluna, um processo que não foi traumático, não foi um processo metabólico, alimentar, foi um processo mecânico, vamos supor que seja mecânico, você vê lá uma protusão para a direita. Pô, por que a protusão não aconteceu para a esquerda? Por que ela não aconteceu para o meio? Por que alguns é para o meio, alguns é para a direita, alguns é para a esquerda? O que determina a posição dessa hérnia? O que faz com que ela vá para o lugar errado, vamos falar assim, ou para um lugar que não é bem o que seria normal? Enfim, o que determina a posição dessa hérnia, na maioria das vezes, é a posição da base da coluna, do sacro. A base da coluna, como se fosse um triângulo, o sacro, se ele estiver um pouco inclinado para um lado, ou um pouco inclinado para o outro, ou rodado, ou mais em extensão, ou mais em flexão, a posição do sacro vai determinar como essa coluna lombar, nós estamos falando aqui da lombar especificamente, né? Como ela vai se organizar.
Você entende que se o meu sacro está um pouco inclinado para a direita, a tendência é que a coluna lombar ela faça uma curva contrária, no caso aqui à esquerda, e os discos sejam projetados à direita. Se o disco é projetado à direita, ele vai comprimir a inervação na perna direita. Entendeu? A posição do sacro ela é muito influenciada pela musculatura, pelos ossos e as estruturas do quadril. Não quer dizer que, Murilo, eu tenho uma perna mais curta que a outra, esse é o determinante. Não é bem assim, não é tão simples assim. Até porque essa perna curta também tem uma determinação, também tem uma causa, também tem uma origem, que pode ser N hipóteses. Aqui não cabe em questão do vídeo. Mas eu quero que vocês entendam isso. Se você tem uma hérnia de disco na coluna lombar, avalie, verifique, procure um profissional que entenda como testar a mobilidade, a funcionalidade do sacro para saber em que posição ele está. Porém, essa posição ela é um indicativo da causa e não é a causa em si. Ok? Ela é uma sequela que a gente chama, uma sequela biomecânica adaptativa. Nesse caso, adaptativa à hérnia ou à origem desta. Ok? Então é importante entender que a posição do sacro, a posição do ilíaco, a posição das estruturas dos membros inferiores influencia determinante sobre a hérnia. Então, uma das formas de você melhorar a saúde da tua hérnia é trabalhar a mobilidade do sacro, a mobilidade dos ilíacos, a posição desse sacro, desse ilíaco e também o fortalecimento da musculatura que governa essa situação. Na verdade, querido seguidor, a musculatura ela não é bem que governa, né? Ela é meio que escrava do sistema, mas é ela que vai articular como esses ossos, as estruturas que eu citei se movem. Então é importante. Cuidado para não cair no dito cujo de toda a hérnia de disco o negócio é fortalecer, fortalecer, fortalecer. Eu tenho vários pacientes que não têm fraqueza nenhuma muscular. Nenhuma. Muito pelo contrário, tem um controle muscular excepcional. Mas eles têm falhas na posição do sacro, do ilíaco, das relações que esses ossos fazem com outras estruturas. E vai levar a hérnia de disco da mesma forma. Volto a dizer, existem N outras hipóteses para a hérnia de disco. Aqui eu estou selecionando uma visão mecânica, simples e objetiva para você entender, mas existem várias outras questões, eu vou citar algumas para vocês, ok? Então, a musculatura do quadril, fortalecer essa musculatura, mobilizar essa musculatura ou tratar as estruturas musculoesqueléticas articulares que estão envolvidas a relação com o sacro, vão ajudar e muito no seu caso da dor, tá bom? É o que eu vou ensinar agora para vocês no exercício, na sequência de exercícios para melhorar a posição do sacro. Bora lá? Bom, pessoal, agora aqui uma sequência de exercícios para ajudar na mobilidade do sacro e nos movimentos dele. O sacro ele faz a inclinação para os dois lados, a rotação para os dois lados, faz a extensão e a flexão, esse movimento aqui. Então trabalhar essas alavancas é o mínimo necessário, ok? Vou me ensinar primeiro exercícios para melhorar a flexo-extensão do sacro, tá bom? Não é uma sequência de exercícios, pessoal, para hérnias de disco. É uma sequência para melhorar o sacro, a posição dele, que vai influenciar diretamente na sua hérnia de disco, entendeu? Se você vai querer exercícios para hérnia de disco, acompanhe que no final também vou te explicar isso. Mas eu queria que você entendesse que ajustar o sacro vai influenciar na hérnia de disco. Porém, pode haver outras questões para estabilizar essa hérnia e vocês vão ter acesso também, tá bom? Exercício simples, ó, exercício muito simples. Se eu quero fazer meu sacro, fazer uma flexão seria para trás. Eu encosto a minha lombar no solo, desse jeito como ela está aqui, elevo as duas pernas nessa posição, não tiro a lombar do chão e aí eu faço uma atividade para fortalecer a musculatura profunda aqui, que poderia ser um abdominal. Simples assim, vai e volta. Muito detalhe aqui pelo seguinte, pessoas com hérnia de disco extrusa no sentido posterior, que é o mais comum obviamente, essa posição pode agravar. Porém, pacientes com anterolistese, com escorregamento vertebral anterior, esse exercício é extremamente indicado, ok? Murilo, eu tenho hérnia posterior. Ótimo, só eleva a lombar, mantém ela estável nessa posição, só longe do chão e faz a alavanca mais curta, como eu estou fazendo aqui. Ou então faz uma alavanca, mantendo aqui ainda a lombar afastada, a lombar está afastada, faz a alavanca só nas pernas, ó, só nas pernas. Eu não estou movendo a minha lombar, ela está parada, ó, paradinha, ok? Então se o meu sacro eu quero mobilizar ele na flexo-extensão, essa é uma ferramenta, tá? Eu posso fazer ela estática, como eu fiz aqui, ou posso fazer ela dinâmica, desse jeito aqui, ó. Dinâmica seria a posição do sacro. No exercício anterior, o sacro ficou numa posição, a primeira em flexão, depois extensão, e eu mobilizei. Agora não, agora eu vou fazer ele mover o eixo inteiro. Simples assim. Nessa posição, eu trago ele para uma flexão do sacro, vou até o final, e aqui, extensão do sacro.
Então eu estou mobilizando o sacro. Também é um exercício muito útil para pacientes que têm uma hérnia de disco posterior central, porque na hora que eu faço a extensão eu levo ela anterior e na hora que eu trago ela posterior, pela posição do quadril, eu relaxo as tensões nos ligamentos e não empurro ela tanto posterior, né? Tanto, tá? Por isso tem que cuidar com o movimento. São os primeiros exercícios, tá? Agora você faz exercícios para mobilizar na inclinação e rotação do sacro. Olha como é simples. Rotaciona a sua coluna lombar à direita e inclina ela para o lado direito. Vai até o máximo que você pode e volta um pouco. Aqui alivia, aqui você vai gerar mais tensão. Muita atenção nesse momento, pessoal, porque se você tiver uma hérnia de disco que está nesse momento gerando compressão, vai ter um dos lados que você pode sentir não só dor na lombar, como de radiação para as pernas. Mas se você tem hérnia de disco e não está com essa sintomatologia, aqui você rodou para o lado direito a coluna lombar e você inclinou para um lado toda a região do sacro. Lá embaixo, na lombar, o sacro vai fazer exatamente o contrário. Ele vai inclinar sim para a direita, mas vai rodar para a esquerda. Você não precisa gravar isso, fique tranquilo. Você só tem que entender que quando eu faço a rotação para um lado e faço esse movimento de inclinação para o lado direito, com um pouquinho de flexão, lá embaixo na lombar, o sacro vai inclinar e vai rodar, ok? E aí você vai fazer para os dois lados, você vai girar para cá e vai inclinar. Olha, Murilo, aqui eu sinto que é mais tranquilo para mim, é mais agradável. Mobilizar, ó, mobilização, mobilização. Não é um exercício de fortalecimento, tá? O primeiro exercício, fortalecimento. O segundo e o terceiro, mobilização, tá? Um devolve mais mobilidade para articulação, o outro mais ação para musculatura profunda para estabilizar a lesão. Eu quero mais exercícios para fortalecer minha coluna para evitar a hérnia de disco. Aqui embaixo tem no link um e-book completo com 12 exercícios para fortalecer sua coluna. Existem outros materiais aqui embaixo, inclusive só de mobilidade, com 40 exercícios para você mobilizar o corpo inteiro. São exercícios, são materiais simples, são materiais baratos, são materiais que a gente desenvolveu para os nossos clientes. Eles recebem isso, mas eu disponibilizo para você aqui pelas redes sociais, basta você adquirir nos links abaixo, tá bom? Outro ponto importante que eu falei no início do vídeo, entender que mesmo a posição do sacro tem causa. Tem causa. Se você não trata a causa da posição do sacro, o problema volta. Algumas das coisas que geram posição assimétrica no sacro, bloqueios no sacro e alterações no sacro, são problemas viscerais, como por exemplo, problemas pélvicos, cirurgias de útero, esterectomia, né? Cirurgias testiculares, né? Como a vasectomia, né? Problemas de cirurgias de grande porte, a nível de retirada de cistos uterinos, cirurgia de endometriose, né? Inflamações crônicas a nível do assoalho pélvico, como problemas intestinais, intestino delgado, intestino grosso, problemas renais, problemas adrenais. Então, vários problemas na parte visceral abdominal impedem que a musculatura lombar estabilize a coluna e também impedem alguns eixos de movimento do sacro, gerando sintomatologia. Eu quero que você entenda que quando você identificar num paciente, se você for profissional ou se você for paciente, você identificar que existe limitação para um movimento ou para outro movimento, existe uma necessidade do seu corpo que não está sendo atendida. Seu corpo está tentando resolver um problema e ele não está sendo ouvido. Alguém não está dando a devida atenção a ele. Se você vai lá, avalia que isso vem do rim direito, vai haver um bloqueio que o rim direito causa em todo o lado direito do quadril, sacro e coluna, que mesmo que você exercite com o que eu falei e os outros materiais aqui embaixo, você não vai corrigir. Não vai. Você tem que ir lá, estudar o que está acontecendo naquele rim. É uma infecção urinária? É um cálculo? O que está acontecendo com esse paciente? Tratar esse rim e só então tratar o ilíaco, tratar o sacro, tratar a base da coluna, alinhar as vértebras e aí depois exercitar o paciente. O meu tratamento dele hoje tem muito sucesso terapêutico porque eu não me cansei de procurar o porquê do porquê. Identificar a raiz real do problema. Não existem 10, existe uma raiz. Você precisa procurar. Se você ainda não entendeu como isso funciona, agende uma consulta online. Numa consulta de 50 minutos online eu consigo saber o que você tem, consigo saber a sua causa, consigo saber seus agravantes, quais as sequelas que você tem, qual é o processo terapêutico que você precisa passar. Eu faço isso há vários anos, eu ensino isso aos meus mentorados, mas eu preciso que você entenda, a cura ela só vem quando você acha a causa primária. A causa primária não são várias, é uma só, tem um mecanismo para fazer isso, para rastrear ela, para achar ela e tem tratamento. Por enquanto, faça os exercícios de mobilidade, faça o e-book aqui embaixo, veja qual é a posição que o seu sacro está, veja qual é a lesão de hérnia de disco que você tem e adapte os exercícios. Já vai te ajudar. Mas se você quer dar um passo além, você quer ir mais para frente, quer ter mais resultado,
agende uma consulta online, ou se você quiser vir a Rio do Sul, Santa Catarina, Brasil, tá? Vem aqui no meu consultório que eu teria um prazer imenso em te ajudar, tá bom? Um grande abraço e até o vídeo da semana que vem. Fiquem com Deus.